Olá, meus amigos que seguem o NIEMS, o Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria, do Centro de Educação Física e Desportos, que inclusive completou ontem 50 anos de existência, de uma história belíssima, formando muita gente, fazendo um trabalho muito bacana, qual eu tenho muito orgulho de hoje fazer parte enquanto docente. Eu sou o professor Luiz Fernando Coso Lemos, coordenador do NIEMS, e hoje nós vamos ter um bate-papo muito bacana, dando continuidade às nossas conversas com os atletas e com personalidades do esporte. Hoje a gente vai falar com Babi Arenhardt, a goleira da seleção brasileira de handball. Então o primeiro entrevistado do esporte handball. Conseguimos agora na nossa nosso 13º bate-papo. Vamos ver se a Babi já está por aqui. Se sim, já vou chamá-la. E aí já vamos dar início a essa conversa, que as nossas conversas têm sido muito, muito bacanas. O tempo tem sido curto, né? A nossa hora de live tem sempre faltado tempo, e isso mostra que sempre tem tido conteúdo, tem sido muito atrativo, e as pessoas têm nos trazido um bom comentário. O pessoal tem sempre gostado muito, tem nos falado bastante. Aí o Serjão falando. O Serjão é um grande parceiro, um cara que admiro muito também. Daqui a pouco, se a Babi entrar aí, a gente vai fazer um comentário em relação ao Sérgio, em relação à federação, ao handball gaúcho, que sempre fazendo trabalho, correndo pelo esporte. Sabe que o esporte é difícil fazer, essa parte de gestão não é nada fácil, e todos, não estou falando do handball essencialmente, estou falando de todos, ou na grande maioria, porque o recurso por vezes não é nada fácil. Então a Babi já está por aqui, vamos chamar ela para o bate-papo, e aí vamos lá conhecer um pouquinho da história dela, conhecer um pouquinho do futuro, de como está o handball e tudo mais. Olá, Babi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como é que tá? Escutando bem? Tudo, tô sim. Tá me escutando também? Tudo perfeito. Pessoal, se estiver escutando legal, tiver algum problema, manda escrito aí. Se tiver perguntas também podem ficar bem à vontade. Babi, primeiro, eu sou o professor Luiz Fernando aqui da universidade, a gente já conversou um pouquinho no WhatsApp. Eu queria inicialmente te agradecer, né, a tua disponibilidade. Eu sei que numa correria, viajando, vindo para o Brasil e coisa e tal. Então, muito obrigado de antemão. Vou fazer primeiro uma primeira apresentaçãozinha. Então, a nossa entrevistada hoje no dia 15 de maio da semana do NIEMS, a nossa 13ª entrevistada, goleira da Seleção Brasileira Feminina de Handball, atleta olímpico e medalhista pan-americano, Bárbara Arenhardt. Babi, boa noite. Boa noite, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouquinho. Pra ser sincera, a vida tá mandando meio corrida nesses últimos dias, mas agora já tô em solo brasileiro, então tá tudo mais tranquilo. Tu tá onde hoje? Eu tô agora mesmo, tô em Balneário Camboriú. Eu vim dar um pulo aqui, tem uma pizzaria aqui em sociedade com mais duas amigas, então aproveitei esse momento de quarentena e tudo para me afastar um pouco das pessoas e ficar aqui quietinha. Então aproveitei para ficar aqui mais tranquila, né? E poder ver um pouquinho de perto o negócio, que a gente tá, como abre em horários combinados, enquanto não tem ninguém, eu consigo dar uma olhadinha em tudo. Então tô por aqui antes de ir para casa. Show. Que legal. Eu tenho falado com gente em tantos lugares. Falei com o pessoal na Suíça, falei com o pessoal no Amazonas, falei com o pessoal em Florianópolis, Balneário Camboriú, Tambaté. Tá? Cada live é num lugar diferente, muito legal. Bom, Babi, então, para nós dar início, antes eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando, também agradecer a todos os 7.847 seguidores do NIEMS, dessa nossa página, do Núcleo de Implementação, os amigos que estão acompanhando, quiserem mandar um aviãozinho para o pessoal que gosta do handball, que gosta do Babi, que gosta do esporte, manda um aviãozinho ali embaixo para chamar o pessoal para a live. E antes de tudo, quero falar em nome do Serjão e do Handball Gaúcho. O Serjão pediu que eu reportasse a ti, agradecer a tua disponibilidade, né, por estar vindo conversar comigo e por ter aceito o convite dele, do professor Celso também. Te desejar um sucesso sempre. Sempre são sempre torcedor teu. E reconhece muito a tua postura, tanto dentro quanto fora de quadro. Então, eu reportei as palavras do professor Sérgio, que eu gosto muito dele. Ai, eu também tenho muito carinho pelos dois, o professor Celso e o Sergião também. A gente entrou em contato, não tinha como negar um pedido dele.
tenho muito carinho pelos dois. Na verdade, por todo o povo, assim, né, da Federação Gaúcha, o povo do Sul aqui, que quando eu era muito pequena, muito novinha no handball, me deu muito apoio, então eu não tenho como negar qualquer coisa, principalmente pelo carinho, né, e afeto que eu tenho por eles, pelo apoio que eu tive no handball quando eu comecei, né? Acho que isso é fundamental também ressaltar, que foram duas pessoas que sempre tiveram do meu lado, assim, me apoiaram muito desde o começo. Ah, sem dúvida. Eu também gosto muito de ambos. Os dois são fantásticos. Sempre nos... O Sérgio, particularmente, me ajudou muito na entrar na vida acadêmica lá na Osório, como docente. E o professor Giacomini, muito tempo antes, na canoagem, ajudando as coisas. E agora nos auxiliando aqui com os projetos. Cara, fantástico também. Babi, já que tu falou lá no início, nisso aí, vamos começar pelo início. Te ajudaram no início, falaste. Eu vejo que tu começou a jogar por volta dos 11 anos na escola. Nos conta um pouquinho como é que tu foi deparar, como é que tu foi parar literalmente no handball, como é que o que tu fazia antes, qual sempre soube depois que começou o handball que era para ali que tu ia. Nos dá um panorama do antes dos 11 por aí, de chegar, conhecer e dali para a gente dar um andamento na tua linha de vida até depois chegar em coisas mais atuais. Na verdade, eu comecei a jogar com 11 anos, com 11 anos naquela época eu era muito criança, eu estava na escola, comecei a jogar com o professor Renato Arena. O handball gaúcho tinha muita tradição através do clube de ginástica, né? Com o Renato Arena, com uma equipe muito forte, e ele acabou vindo como professor e como treinador de handball para o Colégio Santa Catarina, que foi onde eu comecei a jogar, e eu comecei como um hobby, com algumas amigas e com a minha irmã mais nova e meu irmão mais novo também. Então a gente jogava assim por diversão mesmo, numa equipe mista, né? Que tinha, eu lembro muito bem que nós éramos muitas crianças correndo numa quadra, brincando de handball. E desde esse momento, assim, uma coisa despertou um carinho em mim e tudo foi acontecendo muito naturalmente, assim. Eu joguei no Colégio Santa Catarina, inclusive entramos em Liga Nacional e campeonatos a nível nacional de todas as categorias pelo colégio, né, levando o nome do colégio com o mesmo treinador Renato Arena. Quero ressaltar que também que eu sou muito grata a ele, foi uma pessoa que, né, foi um treinador muito importante na minha vida, assim, como atleta. Então, na verdade, eu comecei como uma brincadeira e não consegui mais sair porque foi assim uma paixão à primeira vista, tanto para mim quanto para os meus irmãos. Então, nós somos uma família de apaixonados por handball desde crianças. E nessa descoberta, nessa ida para as quadras, nessa brincadeira toda que tu coloca, e que bom que é assim, né? Que geralmente quando as histórias mais belas a gente conta desse jeito. Dificilmente ou poucas vezes a gente tem aquela história assim, bah, me colocaram obrigado e ter um sucesso. Que lindo, que bom que a gente pode estar reportando isso e usar de exemplo até para quem está formando, para pais, para professores, educadores e treinadores. Mas nesse sentido, nessa descoberta, até pode aproveitar e falar sobre isso que eu falei também, como é que foi parar no gol? Um comentário que eu acho importante a gente fazer aqui, que para mim foi fundamental, e eu acho que os atletas e as crianças hoje que estão entrando no esporte precisam entender, principalmente para os pais dos atletas, porque eu acho que essa é uma parte muito importante quando a gente é criança, é que a gente pode amar muito, né? Um esporte, alguma coisa, mas a gente precisa muito do incentivo e apoio da nossa família. Então, quando a gente entrou em família no handball, meus pais, por muito tempo, respiraram handball com a gente, porque nós éramos 3 crianças vivendo isso, né? Então, só um recado, assim, acho que é importante falar que eu continuei, inclusive continuo até hoje, porque eu tenho muito apoio da minha família. Então, isso é uma coisa fundamental, principalmente para crianças na idade que eu comecei. Né? Meu irmão tinha 7 anos quando ele começou a jogar, jogou por muitos anos e agora já não joga mais, mas enfim, eu acho super importante. Eu fui parar no gol, porque eu era muito ruim, eu era um desastre em qualquer outra posição, assim, eu era aquela típica criança que meio assim, desengonçadinha, né? Eu joguei na linha, tentei tudo. E também tem uma história muito interessante, porque a minha irmã é um ano mais nova que eu, e a gente sempre foi muito grudada, né? A gente teve, assim, mesmos amigos, mesmo tudo. E a gente decidiu virar goleira juntas. Então, era uma coisa assim, com a minha irmã, tô a salvo, né? Então, eu fui pro gol porque eu não era muito rápida, nem muito
como é que eu vou te dizer? Não tinha muita agilidade para jogar na linha, não gostava de muito contato físico, então acabei indo parar no gol e me descobrir. Assim, sem querer, mas realmente por falta de outras habilidades, assim, não foi por escolha. É, não é incomum nesse meu bate-papo a gente cair nessa discussão. Agora, semana quarta, agora conversando com o professor Renan, lá, o técnico da Seleção Brasileira de Voleibol, e da Usoto, e o professor Renan falando essa questão da família, né? Como é importante essa construção, esses alicerces para vencer, né? Não só a família, né? A família, por vezes, a gente pode até não ter uma família estruturada, mas ter o alicerce, ter um apoio, isso pode até ser, muitas vezes, em situações, principalmente quando a gente tem projetos, busca pessoal com mais vulnerabilidades, tem famílias mais desestruturadas, não que isso seja uma necessidade do pessoal mais com essa situação, mas por vezes, até o professor de educação física, o professor pode ser esse pilar, ou conseguir construir o subsídio para que essa pessoa consiga. E o professor Renan falou muito sobre isso, sobre essa questão dessa construção em função de ter família, de ter uma estrutura por trás. Isso é legal a gente escutar e a gente tem escutado isso repetidamente e de pessoas de alto padrão, de alta vitória no esporte. Então, que bom que é uma linha que a gente tem que tentar buscar. E aí eu penso, até podemos discutir sobre isso, que nós, enquanto por vezes professores e que estamos ali lidando com crianças, com sonhos, né, possamos ser esse suporte quando na ausência ou até ajudando, né? É assim, Luiz, eu acho que quando a gente entra num esporte, e eu pratiquei outros esportes até, inclusive eu tentei, né, fazer ginástica quando era pequena, mas a gente vai sentir qual é o nosso ambiente, e não só apenas dentro do esporte, em qualquer área da vida. Mas o apoio da família é fundamental. Mas a questão de o professor, né, do teu treinador ser uma referência naquele momento, é uma pessoa que desenvolve os teus pensamentos, né, os teus sonhos. Tu pode falar para os teus pais muitas vezes, e por isso que eu também acredito muito que eu venho de uma posição e de uma família muito privilegiada. Não vou ser hipócrita e falar que não. Eu tive uma família que me apoiou muito e eu tenho muitas amigas e pessoas que eu conheço dentro do esporte que não tiveram o privilégio que eu tive, mas ainda assim tiveram a referência de um professor de educação física, né? De um treinador que foi a pessoa que realmente apostou no sonho de uma criança, que foi referência para essa criança e que hoje, né, a gente incontáveis histórias de sucesso de atletas que de repente vêm de situações familiares muito inferiores a que eu vim, ou muito mais necessitadas, né? E que deram muito certo. Então, realmente, assim, eu acredito que o apoio familiar é fundamental, mas um treinador que entende, né, e o que está no background, né, por trás de uma criança que vende, entende a necessidade das crianças que tem na mão para trabalhar e dos sonhos dessas crianças, é muito mais influente do que a família em si, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, mas entender a necessidade mesmo, né, de cada criança que vem, de onde vem e que tem uma referência num treinador ou numa pessoa que esteja ali falando, eu acredito nos teus sonhos, acredita nos teus sonhos, é muito forte. Então, assim, até acho lindo esse trabalho de educadora, é uma coisa que eu não nasci com esse dom de educadora, né, ou de treinadora, porque eu adoro o que eu faço, mas não me vejo nesse papel. Então, eu realmente admiro as pessoas que plantam sementes, que desenvolvem sementes, né, então é fundamental ter uma referência, seja ela familiar ou não, no meu ponto de vista. Show, show, show. Eu tenho brincado de tentar fazer a minha filha, até mandei um vídeo, brincar de tudo, pula, É, dança, rebola, aquele dia saltando e pegando a bola no ar com 4 aninhos. É uma delícia. Tá ali no quarto, ali, esperando. Passou aqui antes, pé por pé, para não atrapalhar o pai. Mas é uma delícia poder estar gerando na cabecinha dela. Não sei o que ela vai ser. Ela às vezes me pergunta preocupada: pai, eu ainda não sei qual vai ser meu esporte. Filha, se for para ser, vai ser qualquer um, não importa. Viva e seja feliz, né? eu acho que o esporte nos escolhe, né, Luiz? Eu É. tenho muito essa convicção, assim, porque tem muitas amigas, de verdade, que praticaram todos os tipos de esporte, assim.
e, né, de lutas, a esportes aquáticos, a corrida, atletismo, basquete, qualquer tipo. Mas eu sinto muito que o esporte nos escolhe, assim, e a gente, por algum motivo, se identifica com o que a gente vai ser. E eu tenho muitas amigas que são mães também, falam, queria que meu filho fosse atleta, mas o que será? O pai jogava basquete, eu jogava handebol. Eu falo, não importa. Eu sempre falo, não importa. Se eles tiverem os mesmos privilégios que eu tive de viver do esporte, assim, feliz. Eu acho lindo, sabe, quem incentiva, né? Nos tempos de hoje, assim, as crianças a serem atletas. Tomara que a tua filha te identifique com handball, né? E tenha isso, vai ser feliz, com certeza. Quando eu estava trabalhando lá em Osório, né, tô falando muito sobre isso, não vou mandar a conversa, mas azar. Eu falava pro Sergião, ó, a Marina vou botar nas tuas mãos no futuro e tu vai fazer essa moça voar. E o Sergião sabe que é paizão, né? Aquele jeito É, dele, chega lá, abraça a filha. Mas deixa eu te perguntar sobre a tua adolescência. Depois dos 11 ali, eu queria que tu mais ou menos resumisse, assim, até, por exemplo, como é que foi esse processo até assinar o primeiro contrato, como é que foi a tua adolescência com handball, nesse sentido, como é que a paixão, né? Tu falou que ele ter descobrido handball, te encontrou e tu encontrou ele, isso já foi desde o princípio, então, ali dos 11 até esse primeiro contrato, como é que tu nos resume? eu costumo dizer, assim, que foi tudo natural na minha vida de atleta. Eu fui vivendo ano após ano, criando os sonhos, né, após sonhos, naturalmente, assim. Eu me identifiquei com o esporte e como eu disse, a partir do momento que eu entrei no handball, eu tive muita convicção. Foi realmente um amor, assim. Não vou dizer que durante todos esses anos, até eu sair da minha casa para jogar handball profissionalmente, eu não tive pessoas que falaram, ai, tu vai jogar handball, mas tu não vai estudar, tu não vai ter. Eu sempre soube o que eu quis, assim. Só que foi de uma forma natural. Então eu joguei no Santa até os meus 2007, até já meio que perdi as contas, mas acho que eu tinha 19 anos. Eu saí de casa para jogar na Metodista na época, em São Paulo. Para mim foi o maior, né, a maior mudança que eu tinha tido até então. Mas no Santa eu passei por um processo que eu acho lindo, que a gente começou a competir assim como escola mesmo. A gente foi uma escola que começou a levar o nome de Novo Hamburgo pelo Brasil, começou a participar de campeonatos brasileiros. A gente foi campeão de todos os campeonatos de categoria de base. E a minha oportunidade de sair de Novo Hamburgo e sair do Brasil aconteceu a partir dessa equipe que eu jogava, que era o Santa, que eram pessoas todas lá do Rio Grande de Novo Hamburgo. Por isso que eu tenho muita fé ainda que as coisas vão melhorar, porque eu acho que a gente tem muito material humano, né, para ter muitas atletas que tenham, né, oportunidades como as que eu tive. E aí a gente jogou uma Copa do Brasil, nunca vou esquecer, em Cascavel. Foi 2006 eu tive minha primeira oportunidade de ir para a seleção adulta. Eu era muito novinha, eu era júnior ainda, né? E fui para a seleção. E aí eu tive, assim, contato maior com o handball profissional de fato. Foi aí que logo em seguida tu foi para Espanha? Eu saí de Novo Hamburgo em fevereiro de 2007. Em dezembro do mesmo ano, 2007, eu fui para Espanha. Nesse sentido, assim, perto dos 20, então, tu tá indo contratado para um time fora do Brasil. Isso não é tão comum por aqui. Por quê? Porque, assim, não, a gente não tem, assim, sei lá, muita gente fora, toda hora saindo. Como é que tu, tão jovem, consegue já estar tendo essa situação? Foi talento? Foi oportunidades? O que que tu nos conta? Eu prefiro acreditar que foram oportunidades que eu tive. Na época, em 2006, um ano antes de eu sair do Brasil, né, para jogar profissionalmente para a Europa, eu fui convocada para minha primeira fase de seleção adulta. E eu tive contato com muitas meninas que já jogavam na Europa na época. E uma delas, especialmente, foi a Chicória, que foi uma pessoa fundamental assim para minha ida para a Europa, que ela jogava numa equipe na Espanha e ficou sabendo de uma outra equipe que estava de goleira e me indicou. E aí foi muito por indicação assim. Então hoje um pouco contraditoriamente ao que tu fala, assim, eu acho que nós somos muito mais atletas na Europa que poderiam ajudar nessa questão. E hoje eu também vejo que muitas atletas que jogam no Brasil têm o sonho de viver do handball na Europa.
Só que o mundo do handball, de repente, vendo de fora, parece muito grande, mas é um mundo que se afunila muito. E a gente gostaria, eu gostaria muito, né? Já ajudei muitas pessoas. A Fernanda estava aqui antes falando, que é muito minha amiga. Inclusive, quando eu fui para isso, levei ela para o clube que eu estava. E na época isso funcionava de uma maneira mais fácil do que hoje, né? Já fazem muitos anos. Já estou ficando velhinha, então, né? Já faz muito tempo isso. Mas eu acho que hoje existem mais oportunidades do que antigamente para as atletas que moram, que jogam no Brasil e têm esse sonho. A gente já conhece, tem contato, anos, né? Muitas atletas na Europa já há muitos anos. E a gente sempre teve essa exposição, assim, né? Muitas atletas que hoje vivem na Europa entraram em contato para pedir conselhos, como funciona. Então, mas a questão de oportunidade, eu gostaria, né, de frisar bastante, é o que eu acho que ainda falta muito. A gente tem muito material humano. E é uma coisa que me muito feliz por um lado, muito feliz, mas por outro lado, me deixa porque ainda falta um trabalho de desenvolvimento desses talentos bem grande, assim, e muita gente acaba parando no meio do caminho por falta de oportunidade, sabe? Eu acho, Babi, que transcende ao handball, né? É um problema de estrutura do esporte brasileiro. Porque eu falo isso nas minhas aulas. Olha o tamanho do nosso país, a continentalidade, a capacidade de diferenças de raças, credos e tudo que tu puder imaginar, pessoas altas, baixas, fortes. Como é que tu não vai ter um cara bom para qualquer coisa no Brasil? Só falta descobrir e oferecer subsídio para as pessoas chegar, né? É. Essa é uma conversa que eu tenho muito, assim, que, né, nas equipes que eu já joguei, inclusive tem uma amiga da Sérvia, que a gente sempre tem esse debate, que a Sérvia é um país muito pequeno. Mas se tu pegar, eles têm atletas de ponta em qualquer esporte. Vamos começar pelo Djokovic, né? Que Uhum. é o maior atleta da história da Sérvia, mas eles têm, né, seleção de waterpolo, qualquer tênis, qualquer esporte, basquete. Eles são um país muito bem sucedido no esporte. Eu fico pensando, meu Deus, um país do tamanho do Brasil, imagina o tanto de talentos que não foram descobertos, ou de sonhos que não foram regados, ou de pessoas É. que acharam. Não, isso me dá muita pena, assim. Mas é uma situação do Brasil como um todo, né, Luiz? Eu acho que, eu vou resumir isso só ao handball, eu acho que o esporte no Brasil não é valorizado, de fato, como deveria ser. Eu acho que a gente tem atletas excepcionais, atletas que saíram né, de lugares inimagináveis, são os melhores atletas que a gente tem. Então, é uma pena, mas ainda assim eu tenho muita esperança, assim, que um dia o esporte no Brasil vai ter mais valorização e a gente vai ter muito mais atletas podendo viver disso, né? Viver de um sonho, de um privilégio de fazer fama. Tu viveu disso, né? Tu foi atleta olímpico, enfim. É uma coisa que só quem vive sabe o que significa, né? Olímpico não, mas fui atleta. Eu realmente estou encantado com a quantidade de elogios e corações que tu recebe. Olha, é a live que eu tenho maior número. Agora eu falei, vai ser uma loucura. Mas é a live que eu tenho mais passando corações e parabéns, maravilhosa e etc. Então, isso mostra que muita gente gosta de ti. Que legal mesmo, assim. E tudo que tu falou sobre o esporte, a gente tem falado. É uma pena, mas é para isso que a gente está tentando aqui, né? A gente está aqui do lado de cada universidade, tentando ajudar nesse sentido. E, sem dúvida, vocês dão um exemplo, estão fazendo um trabalho belíssimo. Temos ainda muita coisa para colher no handebol feminino. Eu espero ainda. Vamos chegar no fim da conversa, chega É. 2020. Mas muito bom mesmo. Nessa tua primeira convocação que tu falou, tu não era adulta ainda na categoria, mas já foi convocada na principal. Isso, aham. Pra mim foi como né? Eu cheguei assim, falei, meu Deus, eu tô com as minhas, né? Eu sou fã de todo mundo aqui, onde eu tô. Foi como na época era meu sonho, assim, eu era muito novinha e eu vivi um sonho, tá, né? Com as goleiras que eu mais admirava, com atletas que eu tinha autógrafo desde que eu era pequenininha. Então, para mim, eu não era adulta e foi inesperado para mim naquele momento, mas foi um sonho feliz, assim, foi um momento muito feliz, né, da minha juventude, por dizer assim, né, da minha descoberta no handball. Bem, aí logo em seguida, depois, alguns anos, Noruega, e desse período Noruega até o PAN, primeiro ouro. O que tu nos conta antes de chegar no PAN? Vamos lá, assim,
da Espanha para Noruega, alguma coisa assim que tu considera importante que tenha sido na construção da tua chegada, de quem tu é hoje, desse pulo para Noruega? Eu vou falar pulo porque tu pulou aqui, eu vi vários países, Espanha, Áustria, enfim. Para mim foi um choque muito grande sair da Espanha, principalmente porque a Espanha é um país muito similar ao Brasil em algumas coisas assim que são fundamentais para a gente. É um país aberto, era calor quando eu cheguei, né? O clima era muito parecido, as pessoas são parecidas na região que eu morei, na Espanha, pertinho de Valência, ali é uma cultura muito parecida com a nossa. Então eu passei 2 anos e meio lá muito feliz. Fui embora da Espanha com dor no coração, mas a situação financeira do país já estava mudar na época. E fechei esse contrato na Noruega nos 45 do segundo tempo, assim. Foi super em cima da hora. Cheguei em agosto. E quando eu cheguei, assim, já foi um choque. O maior choque para mim foi o clima. Porque eu cheguei, acho que era 25 de agosto, se eu não me engano. E era 11 da noite, tinha sol, e era claro, e era 13h30 da manhã, e o sol estava nascendo de novo. E eu pensei, meu Deus, assim, foram muitos choques para mim de realidade. Clima no inverno, dias de não era nem sol, era de luz, né? Não era a luz solar, não era sol. Outra coisa que me chocou muito, porque o espanhol aprende muito rápido, né? Pela similaridade com o português. E quando eu cheguei na Noruega, eu não falava nada. Eu falava um inglês muito pobre, né? Tive alguns anjos, vou dizer que eu conheci uma brasileira que me ajudou muito na época. E claro, mas assim, eu acho que tudo isso que eu passei não me fez sofrer, me fez aprender. Me fez crescer muito, assim, me abriu muitos horizontes. Meu Deus, eu tô aqui, se eu não conseguir aprender inglês, se eu não falar, não consigo me comunicar, eu não vou conseguir jogar. Então, assim, foi um choque e, ao mesmo tempo, foi um dos maiores aprendizados que eu tive, assim, em relação à mudança de país. E aí veio, né, depois em 2011, né, eu nem lembro mais, foi meu primeiro PAN, Guadalajara, né, Isso, se não me engano. isso. Foram É, é, passando, assim. tu diria que da Espanha para Noruega foi o maior baque, assim, ou depois teve alguma outra mudança mais difícil? Cada mudança tem sua dificuldade, para ser sincera, mas a questão do idioma, o inglês é um idioma que te liberta muito, independente de onde, né, de onde tu tiver. Então, o maior baque de clima e de idioma de realidade, eu acho que foi para mim, porque quando eu fui para Espanha, claro, eu tive meus baques, os meus choques, os meus aprendizados, mas para mim, Espanha e Noruega foi uma coisa muito, né, foram dois caminhos muito opostos, assim. Tive outras dificuldades depois da mudança de país, né? Áustria, Romênia, para mim, foi um choque cultural, principalmente. Depois disso, né, a gente já aprende a lidar com mais ou menos assim qualquer coisa, porque tu sabe, independentemente, agora eu também vou mudar, né, de país, enfim, eu sei que algum desafio eu vou ter, né? Tem as mudanças, idiomas, culturais e tal, mas assim, eu acho que quando eu entendi, nossa, isso aqui é sério, essa é minha vida e agora eu vou ter que aprender, eu vou ter que me virar sozinha, eu tô sozinha, eu não tô com nenhum brasileiro por perto, eu não tenho nada, sou eu e o mundo num país escuro. Foi assim, acho que o maior choque que eu tive. Que loucura. E vamos pro PAN. Como é que foi chegar em Guadalajara? Como é que foi para ti ganhar esse ouro? Como é que foi esse primeiro PAN? É, é, um, é, um, é uma competição que foi uma competição que te deixou, que é marcante por ter sido esse primeiro ouro ou tranquila, normal dentro do cenário? Foi marcante para mim porque a gente conquistou vaga olímpica, né, para Londres. Isso tem um peso, né, quando até hoje vai jogar no americano e é um peso que a gente carrega, assim, e uma responsabilidade que a gente tem. Eu fui, como eu te falei antes, tudo foi acontecendo muito naturalmente na minha vida, assim. E cada conquista para mim foi muito valorizada no sentido de, nossa, eu tô aqui, né? Eu tô aqui com pessoas que eu gosto, né, com atletas que eu admiro, enfim. Para mim, eu acho que o momento mais feliz, a gente teve um momento de rivalidade enorme com a Argentina nesse campeonato, uma super provocação, então tinha um gostinho a mais, a questão da rivalidade. Mas foi muito importante, assim, eu lembro muito do momento que ganhou.
daquele alívio de estamos na Olimpíada de Londres, né? Estamos classificados. Então, é um privilégio, assim. Eu digo que jogar pela seleção é um privilégio que poucas pessoas podem ter e que a gente tem que valorizar e que nem só de os resultados muitas vezes não demonstram, né, tudo que a gente passa para estar lá. E assim, é uma coisa que eu gostaria que as pessoas entendessem que é uma luta muito grande, muitas coisas por trás de estar em uma seleção. Então, quando tu ganha uma coisa desse nível, é como se fosse uma coisa de tipo, tudo valeu a pena, né? Tudo vale a pena quando a gente consegue alcançar nossos sonhos. Foi um primeiro momento muito lindo, assim, com a seleção para mim. Tá, e aí eu tenho, pelo que eu estudei de ti, eu vi que 2011 foi um ano muito bom. Aí tu foi para a Áustria, talvez um dos melhores anos da tua carreira, né? Ainda em 12, tu foi campeã lá da Liga Nacional, campeã da Copa da Áustria. E aí, em 12, me parece que foi cortada na última hora da Olimpíada, isso? Então, assim, Foi. nos conta do 11, um ano fantástico, 12 e dessa situação, como é que tu lidou com isso? Como é que foi? 2012 foi um ano incrível, assim, em muitos sentidos profissionais mesmo, né? Eu estava muito feliz jogando no IPO na época, com muitos atletas que faziam parte da seleção já na época. Não, na verdade, o corte para a Olimpíada de Londres foi o maior baque que eu tive na minha carreira de atleta de seleção. Foi uma coisa completamente inesperada. Eu sou muito grata. Eu não tô falando isso para parecer bonito, não tô romantizando o momento difícil que eu vivi. As pessoas que me conhecem sabem que eu acho que foi um momento da minha carreira no handball que eu pensei, eu preciso aprender. Eu preciso evoluir, eu preciso achar que nada, eu preciso entender que nada, né, é seguro, eu não tô numa zona de conforto. Então, assim, foi o momento mais difícil dentro de uma seleção que eu passei, assim, de ser um baque inesperado, forte que eu não esperava, até deu uma revolução. Minha mãe era viva na época, causou na televisão. Mas foi o momento que eu me voltei para mim mesma e pensei, é isso, né? O esporte é isso, justo, não sei te dizer. Foi um sofrimento que eu tive que me transformou como atleta, assim. De verdade, eu acho que todos nós, em algum momento da nossa carreira de atleta, a gente vai passar por uma coisa que vai te mudar para sempre. E o meu momento foi esse corte de 2012. Torci muito, mesmo para as meninas, elas tiveram uma competição brilhante, tiveram, né, um jogo ruim contra um segundo tempo Noruega que tirou elas das semifinais, mas não deixei de torcer. Eu acho que a responsabilidade de um treinador em escolher 14 atletas é muito complicado. Eu só fui entender tempo depois, para ser muito sincera. Na época do corte, tu odeia, né? Tu quer matar todo mundo, mas tudo é aprendizado, assim, pra mim, a maior que eu tive. Como eu tava falando para mim quarto, eu falei com o Renan, né? E aí o Renan mandou a lista maior do voleibol para agora para 2020. E aí eu perguntei para ele, Tchê, mas e como é que é isso? Tu tá nesse lado? Porque antes tu era atleta, tu tá no lado. Agora ele tá no lado naquela lista, pensando no voleibol, e assim como foi no hand, e como tu tem que, de certa forma, cortar um sonho pensando num sonho maior, imagina a dificuldade também, né, nessa situação. E aí eu te pergunto, tu acha que foi um erro não terem te levado para a Olimpíada da comissão? Não, não. Eu tive esse entendimento, assim, uns 3 meses depois da Olimpíada, eu tava jogando no IPO, e a gente foi jogar da Champions League e o Morten foi assistir. E nesses 3 meses, depois que eu fui cortada, a gente não se falou, né? Não teve contato. Eu não vou mentir, eu fiquei com muita raiva, porque eu não consegui entender. E aí, esse dia a gente sentou para conversar, e foi o dia que eu pensei, eu me vi do lado contrário, né? Um treinador tem que fazer essa decisão. E não cabe a ninguém julgar. Então, a partir desse dia, eu entendi que para mim foi difícil ser cortada e para eles foram, né? O técnico também foi difícil me cortar, assim como eles cortaram outros atletas. Então, eu acho que a gente, como atleta, é um corte de um sonho. Tanto que quando eu ouvi na Olimpíada de 2016, Babi, tu vai para a Olimpíada, eu já era meio óbvio, mas quando eu ouvi tu tá convocada, eu comecei a chorar. Aí eles falaram, mas por que tu tá chorando? Essa era a coisa mais óbvia. Eu falei, porque era o meu sonho.
Então, muitos treinadores têm a responsabilidade de cortar sonhos nesse momento, mas é o papel deles, né? Assim como é o nosso papel, treinar é nosso melhor, e se eles julgarem que naquele momento não é o melhor. Então, eu não acho que foi errado. Não, não cabe a mim julgar, assim, eu não me sinto numa posição de julgar se eles erraram em não me levar, porque naquele momento eles entenderam que as atletas não eram as melhores. E eu entendi, depois eu fiquei em paz, e depois muita coisa linda aconteceu. Complicadíssimo, né? E eu teria até uma pergunta que eu acho que nem cabe tu me responder, mas eu só vou fazer ela para tu guardar. Tu acha que teria sido diferente se tu tivesse sido convocado, sabendo o que tu fez em 2013, o que a gente vai discutir aqui para frente? Não precisa me responder, mas vamos lá. Em 2012, tu foi ainda campeã da Liga Nacional, campeã da Copa da Áustria. 2013, quero chegar nisso aí. Campeã da Recopa da Europa, da Copa da Áustria, da Liga Nacional, escolhida a melhor goleira e a melhor jogadora do ano. E aí? Que ano incrível, hein? Por isso que eu te digo assim que a Fernandinha, Fê, meu amor, um beijo, tá aqui escrevendo que foi uma das minhas melhores amigas, a gente jogava juntas na época no IPO, do meu corte da seleção também, a gente sofreu bastante juntas com esse corte, mas também foi muito feliz depois no IPO. Esse ano eu te falo assim que, por isso que eu te digo que foi a minha maior transformação como atleta. Eu acho que foi um corte para uma Olimpíada que me tirou de uma zona de conforto que era inconsciente para mim no momento. E depois disso, assim, muitas coisas mudaram, né? Como na Babi Atleta, na Babi Pessoa. Sempre trabalhei muito, mas eu acho que eu passei a trabalhar de uma maneira muito mais assertiva e mais focada depois de tudo isso. 2012 foi um ano muito feliz, assim, a gente na Áustria, na época, né? Nós éramos 8 brasileiras jogando no IPO. A gente tudo mais um pouco. Essa Recopa da Europa, na época, era uma competição muito forte né, a nível europeu. E foi um momento muito feliz. Eu acho que, não sei, uma coisa superou a outra, assim, né? Essa questão de não ter estado em Londres foi um baque, mas depois eu percebi que tem muita vida além disso, tem muita vida depois disso. Então, os anos seguintes foram muito felizes na minha carreira. Então, acho que, por isso que eu digo que foi uma das. Não vou dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu, Uhum. ter Não. cortado uma vida, que seria muita hipocrisia, mas foi importante para minha trajetória, assim. Às vezes a gente tendo situações, a gente se motiva mais. Claro que ninguém quer se motivar por não ir para a Olimpíada, mas infelizmente ou felizmente a história não terminou ali, né? Ainda bem, né? Ainda bem, exatamente. Convido todo mundo que está assistindo, quiser dar um print da tela, depois marcar, contar para todo mundo aí para a gente, né, depois ver a nossa foto lá, Babi. Quero saber de 2014. 2014 tu arrumou as malas e Romênia. E aí? Mais uma mudança total. Foi. A Romênia, para mim, foi um ano também de muito aprendizado. A gente tinha uma super equipe. Fui para lá, era uma equipe nova, na verdade, no cenário romeno. Nós éramos 10 estrangeiras recém-contratadas e 10 romenas. Então, foi assim um projeto enorme que foi feito, né, para a equipe. E foi um choque cultural para mim, muito cultural. É um país que não quero falar mal, não quero falar mal, porque também me ensinou muita coisa, mas é uma cultura completamente oposta ao que eu acredito, né? É um país um pouco, assim, pouco não, foi bastante machista. Eu sofri muito com essa questão. É um país que tem muito trauma pelas guerras né, por tudo que já passou. Então, eles têm uma questão de dinheiro muito forte. Dinheiro é maior que qualquer coisa, compra tudo, compra a tua integridade, enfim. Isso é muito oposto ao que eu penso, assim. No handball, a gente teve resultados super positivos, assim. Foi um ano também que eu joguei com muitas atletas que eu admirava. A gente foi campeã da Copa da Romênia, né? Fomos vice-campeões da Liga. De resultados, eu não tenho o que dizer. A gente fazia jogos com Bucareste, na época que era a outra equipe, que era, né, uma vez a gente ganhava, outra vez elas ganhavam. Então, foi assim até o fim. Foi uma liga muito interessante. Mas, futuramente, foi um país que não condizia com os meus pensamentos, assim. E, para mim, não me importa onde eu tô jogando, o nome do clube, o status que ele carrega. Me importa ser feliz, porque eu acho que eu tenho o privilégio de fazer o que eu amo e eu não vou. Né, se eu tenho a oportunidade de sair de um lugar que não é com o que eu acredito,
é o ideal, então eu não vou ficar. E aí eu acabei saindo Por depois de um isso, ano. e foi um ano só, né? Mas o grande negócio é que esse ano tu assumiu o posto de capitã da seleção brasileira também, né? Na verdade, não. Não? Não. Foi depois da Olimpíada de Hum. 2016 Então tá que errado a minha pesquisa. na época, até 2016, a capitã da seleção era a Dara. Ainda na Uhum. Olimpíada do Rio, a Dara foi a capitã. E aí, depois, né, que ela também acabou se retirando, né? Se aposentando do handball, eu assumi esse posto dela. Tá, 2015. 2015 foi para Dinamarca e também quero falar um pouquinho sobre o segundo ouro nos Jogos Pan-Americanos. Como é que foi sair da Romênia? Acho que já queria sair, porque isso é um ponto. Até vou discutir um pouquinho isso aí contigo. Falei com a Joana Maranhão, por exemplo, esses dias, né? E tem tanta discussão no meio esporte, no meio esportivo, que às vezes é deixado de lado. E deveria não existir essa discussão, mas já que existem situações de abuso, de querer se posicionar, situações nesse sentido, a gente tem que trazer essa discussão à tona. E porque ninguém é melhor que ninguém, não importa sexo, gênero ou qualquer coisa. Isso é uma questão lógica. É lógica para mim, talvez para ti, para outras pessoas, mas para alguns não, infelizmente. E é importante que nós venhamos a discutir isso. Quem sabe um dia nós não precisemos mais falar sobre nada nesse sentido. Mas que bom que nesse momento aí, 2015 foi para a Dinamarca. Como é que foi? Pum, mais uma mudança. E Pan-Americano. Eu sou super fã da Joana Maranhão, foi tudo que ela fala. Eu acho que ela, né, representa muitas atletas, mulheres principalmente, Hum. passa por coisas que não deveria, né? Os homens também provavelmente têm as suas lutas, as suas coisas, mas eu acho que mulheres somos vistas como mais frágeis e não somos, na verdade. Então, concordando contigo, eu espero que a gente chegue um dia que a gente não precise falar de certas coisas, que as coisas sejam mais igualitárias. Mas eu acabei, na verdade, eu tinha assinado 2 anos de contrato e acabei entrando num acordo com o clube para terminar depois do primeiro ano, porque realmente não foi uma coisa que não me fez feliz como pessoa. E eu sempre digo que eu vou jogar handball até o momento que o handball me fizer feliz, né? Independente de onde eu esteja, eu quero muito ser feliz, porque eu acho que é para isso que eu mundo. E aí eu fui para Dinamarca, foi também outra cultura que eu amei. Eu acho que assim, a Dinamarca é um país que todo mundo deveria conhecer. As pessoas são super abertas, todo mundo tem a imagem de que a Dinamarca é um país gelado e frio, realmente faz frio, chove muito, mas foi um povo que super me acolheu quando eu cheguei. Eu assinei 1 ano de contrato também lá. O que eu gosto muito dessa questão de ter mudado muitas vezes de clube de país foi a questão de conhecer não só outras culturas fora de quadra, mas a questão do handball dentro de quadra, né? Não sei, as pessoas que de repente não tenham tanto contato com o handball não entendam isso, mas cada país tem uma peculiaridade, tem uma característica diferente dentro do mesmo esporte. Então foi um outro ano assim que eu conheci outro handball, um handball rápido, né? Um handball muito mais veloz, mais explosivo. Na Romênia era um handball mais pesado. Então para mim teve esse choquezinho de dentro de quadra, assim, de handball, né? De técnica, de tudo. Mas foi um ano que eu gostei muito, foi uma experiência que eu fui feliz também, gostei muito, tive o privilégio de morar em Copenhague, que é uma cidade incrível, né? E conhecer muitas coisas bonitas e muitas pessoas legais. E aí depois eu fui embora pro lugar um dos lugares que eu mais amei morar até hoje. Tá, campeã pan-americana 2015, mas vamos para os Jogos Olímpicos. Até porque nós temos mais ou menos uns 15 minutinhos, senão no final fica aquela correria, tem ficado sempre. Como é que foi jogar 2016? E nesse sentido, bom, como é que foi primeiro isso? Como é que foi chegar nos Jogos Olímpicos, jogar? Foi um sonho realizado para mim, assim, né? Como eu comentei antes, acho que o sonho de qualquer atleta é participar de uma Olimpíada. A gente trabalha, e quanto mais tu vai crescendo dentro do teu esporte, mais tu vai criando sonhos, mas o pico mais alto, com certeza, são os Jogos Olímpicos. Para mim foi um sonho duplo, porque foi jogar Jogos Olímpicos no meu país, com a minha família, e foi uma experiência inenarrável, assim. Eu tenho um duplo, um sentimento assim, porque era uma competição nossa que tinha todas as chances de medalha. A gente foi para essa competição com esse sonho muito muito forte na gente, né? A gente tinha essa convicção de que a gente poderia medalhar. E perder nas quartas de final para a Holanda, para a gente foi bem doído.
Foi uma coisa que machucou a todo mundo, porque a gente tinha certeza que daria, mas o esporte é tão estranho que um dia ruim te tira de um dia ruim que te deixa longe de uma medalha. Mas, por outro lado, para mim foi uma das experiências incríveis que eu tive depois do Campeonato Mundial 2013, que foi o que eu falei, cantar o hino com um ginásio inteiro cantando comigo, esporte na TV, né? As pessoas apaixonadas pelo handball dentro de um ginásio ou até em casa, mas assim, foi um mundo parou, o Brasil parou naquele momento para assistir a gente, conseguiu mostrar um pouco do que é o esporte para o país. Foi para mim assim, eu super me emociono de falar da Olimpíada, porque eu acho que posso, né, jogar mais Olimpíadas, mas acho que nunca vai ser jogar no Rio 2016, né, com amigos, com família, com o Brasil, né? Assim, Luiz, foi Eu tava incrível. lá. Tava lá. Eu não sei qual jogo, mas eu assisti um jogo de vocês. No meio dessa loucura, não sei. A questão do hino é uma coisa que ainda me emociona muito cantar o hino nacional, né? Mas a questão do hino nacional, quando tu canta, tive muitos momentos que eu só fechei o olho assim e ouvi um ginásio inteiro. Foi incrível, incrível. Tá todo mundo querendo que nós aumente o nosso tempo de live. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que tu acha, mesmo com toda essa estrutura, nós chegando com a propensão de possivelmente muita chance de medalha, e por que todo esse tempo, muitos momentos com ótimos jogadores, ainda não conquistamos essa medalha olímpica? É uma falhazinha aqui, é um nervosismo ali, enfim. Assim, hoje, o handball feminino, principalmente, masculino também, mas o handball feminino é muito igualado. Se tu pegar as últimas colocações dos últimos campeonatos mundiais, seleções incríveis ficaram em colocações que tu olha e fala, meu, como é que tal país ficou em quinto, né? Mas é tão igualado, e é o que eu falei, são detalhes tão pequenos que te diferenciam entre ser o primeiro e ser o 15º. E a gente também sente isso. Eu olho para nossa seleção hoje, eu tenho sim muita esperança. Eu acho que nós somos uma equipe que temos muita chance de medalha. Mas é aproveitar o momento certo, na hora certa e, né? Então, o handball hoje, mais do que antigamente, porque antigamente eram 4, 5, 6 seleções que todo mundo aqui, né? Iam ser as primeiras do mundo. Hoje, a gente vai jogar uma Olimpíada desde o Rio já. Aqui eu acho que poucas seleções eram já assim, que era a Argentina, de repente, que todo mundo sabia que ia ganhar e mais alguma outra. Então, hoje já não é mais assim, tu vai para uma Olimpíada, são 12 equipes, todas elas poderiam ser olímpicas. Então, olhando para nossa seleção, assim, de fato, eu acredito que não foi não faltou nada, sabe, assim, de preparação. A gente teve uma preparação incrível para Rio 2016. A gente tinha a melhor estrutura, a gente treinou muito junto, a gente tinha uma comissão técnica incrível, uma equipe incrível, atletas completamente comprometidas com tudo. É o que eu te falei, foi um segundo tempo ruim. É. E, sabe, então, eu ainda acredito, porque como a gente teve um segundo tempo ruim, eu Sim. acredito, na próxima Olimpíada a gente pode ter um segundo tempo incrível e ganhar uma medalha, sabe? É isso que é lindo, né? É o esporte, porque se já soubéssemos quem ganhou, quem não ganhou, não precisava jogar, né? Tudo bem que dessa vez, agora, aqui a gente. Mas quem sabe ali na frente vai ser, né? É isso. Então, é o que mantém a gente vivo também, sabe? Porque a gente não trabalha assim, porque, não vou fazer nada, vou treinar. Uhum. Então, como seleção também, a gente tem, assim, esse grau de comprometimento de se a gente não acreditar, a gente recebe muita crítica, né? O nosso último mundial foi muito ruim. As pessoas olham e acham, puta, as pessoas que mais sentem somos nós. Porque a Sim. gente sabe das coisas que temos da equipe que a gente tem, né? Dos sonhos que a gente tem como equipe. Então, E dos sacrifícios que são feitos diariamente, por horas e horas, por dia, quantos turnos por semana, né? Tu foi atleta, é uma coisa que a gente eu não acho que eu tenho que chegar aqui e contar, gente, olha só, eu treino tantas horas por dia. Por que não? Porque realmente eu sou uma referência, somos referência, né? E sem ter que contar isso. Por outro lado, é um pouco dolorido as pessoas, às vezes, julgarem um mau resultado. E a gente também sofre, sabe? É uma coisa bem. Ser atleta é isso, né? Acho que tu sabe também, como eu, que a gente está suscetível, né? A
resultados ruins, assim como a gente pode surpreender com resultados bons, sabe? Então, enquanto a gente tiver sonho, a gente vai ter combustível, sabe? Nesse sentido, como é que é ser capitã? Uma responsa a mais, um reconhecimento? Eu não sinto essa responsabilidade, assim, com peso. Na verdade, aconteceu de forma natural, né? Depois do Rio, a gente teve uma última fase com o Morten, como treinador ainda, em Belém. E a gente fez uma reunião em equipe, a gente precisa ter uma capitã, a Dara, né, infelizmente se retirou. Vamos voltar. Eu nunca falei, quero ser capitã. Não, foi uma coisa bem natural. As gurias acharam que eu tinha perfil na época, capitã. E eu fiquei muito feliz. Eu acho que é uma posição de honra, né? As gurias olharem para mim e me verem nesse, né, um posto de não apenas de liderança, mas que de confiança também. Nunca foi um peso para mim. Bem pelo Como é contrário. que não vai ter confiança com o paredão lá atrás? Obrigada, querida. Mas tipo, eu não sei, né, eu não tenho muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, na verdade, eu sou super aberta. Mas foi para mim mais uma posição de honra, assim. Eu gosto muito de conversar, né, de entender os comportamentos, eu estudo bastante sobre isso. Então, ser capitã da seleção para mim hoje é uma honra, de maneira nenhuma é um peso, é um orgulho muito grande, porque eu olho assim para até a geração que está vindo, né, para essas atletas que são mais novas, que estão com a gente na seleção hoje, eu só quero que elas sintam o que é ser uma atleta de seleção brasileira. Eu acho que não é um peso carregar uma camisa, eu acho que é uma honra, né? A gente ser referência para muitas atletas que estão vindo, para que a gente consiga melhorar também o esporte dentro do nosso país. Muito bem. Hungria, como é que foi se mudar para a Hungria? Tá lá ainda? Vai ficar? Como é que é os planos por enquanto, de 2016 para cá? Feliz. Acho que a palavra que mais descreve os 4 anos que eu vivi na Hungria, joguei, né? 3,5 com essa pandemia, não vou contar nem 4. Mas eu fui para a Hungria para me redescobrir como atleta. Fui muito questionada da minha decisão, né, de ir para uma equipe relativamente com menos nome, mas foi a melhor decisão que eu fiz assim no momento e não me arrependo nem um segundo, bem pelo contrário, fui muito feliz. Eu me redescobri como atleta, eu redescobri a minha confiança, né? A gente conquistou muitas coisas como equipe, eu a nível pessoal, assim, a Hungria foi um país que super me acolheu. É um país que eu voltaria para morar para sempre. Maravilhoso em todos os sentidos, não tenho nada de ruim para falar. Fui muito feliz numa equipe jogando com atletas todas muito mais jovens que eu, todas nesse último ano, as mais velha depois de mim tinha 24 anos. Então foi um super aprendizado e eu estou muito feliz, mas eu recebi uma proposta de jogar no Budućnost, voltar a jogar Champions League, né, no Budućnost, que é um dos países que mais tem tradição no handball Essa é a mundial. minha pergunta. É a grande pretensão da carreira ganhar a Champions League? É assim, me faltam. Eu sou uma pessoa que. Como é que... Eu já falei isso muito aqui, né? Não quero ser repetitiva, mas eu só quero ser feliz no meu esporte. Assim, se eu tiver no melhor time do mundo e eu não estiver feliz, eu não vou ficar nessa equipe. Mas eu tenho o sonho de jogar uma Final Four. Eu acho que é uma sensação que ainda me falta. Eu joguei alguns campeonatos mundiais. Felizmente fomos campeãs de. Joguei Olimpíada, né, no Brasil, dentro de casa, não medalhei, se Deus quiser, ano que vem teremos essa chance. Mas não só jogar a Champions League para competir, mas jogar uma Final Four de Champions League é realmente um objetivo da minha carreira ainda que me falta, né? Então, eu recebi ano passado, alguns anos já recebi essa proposta, mas optei por outras equipes menores, porque eu realmente precisava e era o que eu queria na época. E esse ano, quando a oportunidade chegou, eu pensei, nossa, né? Se não for agora, eu nunca mais vá. Então, não tive muita dúvida, assim. É um sonho que eu tenho, acredito muito nessa equipe, né? Eu sempre admirei muito esse time, vendo elas jogarem, a maneira como elas tratam esse fogo que tem. Então, espero que dê tudo certo, né? Nesses 2 anos que eu consiga realizar mais esse sonho da minha carreira. Show, show. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Falamos aqui em uns 5, 6, 7 países ou mais que tu esteve. E aí tu falou um pouco sobre jogos diferentes. Tu consegue
saber qual é o jogo, ou qual é a bola, ou qual é o tipo de batida que tem mais dificuldade para a Babi? Ou tu não, esse é um segredo, não posso contar, senão só vão me bater assim. Não, posso contar, sim. Eu acho que assim como cada atleta de linha tem uma característica e elas também estudam as goleiras hoje em dia, a gente, por trás de um jogo, tem muito estudo, né? De adversário, enfim. Eu tenho as minhas dificuldades, acho que atualmente, assim, são mais bolas de ponta mesmo. Mas por exemplo, tem muitas equipes que eu vou jogar e que eu falo, essa é a melhor atleta, a melhor chutadora, então a gente não deixa ela chutar, né? Essa aqui não consigo pegar a bola dela, não adianta. E essa aqui eu já consigo mais. Então, tipo, tem um. A gente faz muito estudo, não vou te dizer que tem uma posição em si que seja pior para mim, mas através desse estudo, né, de vídeo que a gente faz muito, eu consigo, assim, a gente consegue, como um goleiro, eu consigo escolher, assim, o pior. Ah, eu tenho um monte de coisa para te perguntar, vamos mais rapidinho. Tóquio. E aí? Qual é que vai ser? Eu acho que, assim, a decisão, né, de adiar a Olimpíada foi a mais sensata no momento. Não via a chance disso acontecer agora, até por questões de saúde, seria muito egoísmo ficar brava com a decisão que foi tomada. Acredito que a gente tenha ganhado mais um ano de preparação e a gente realmente precisa, né? Porque, como eu falei, a gente tem uma mistura, né, de experientes com menos experientes, com mais velhas, com mais novas na nossa seleção e todo o tempo que a gente puder ganhar de preparação vai ser importante pra gente. Eu vou definir Tóquio como um sonho também. Já falei aqui, tenho muito tenho assim, eu acredito muito nessa equipe. Eu conheço assim cada uma das pecinhas, né, de uma forma bastante grande. Então, eu não vou te dizer, não vou falar que a gente vai ser campeã olímpica. Não, acho que assim tem muitas potências do mundo que vão estar lá e que vai ser um desafio. Mas eu tenho o sonho de uma medalha, independente de qual cor. Assim, eu acho que a gente pode surpreender e eu vou, né, continuar acreditando até que tudo acabe. Tu já deve fazer isso todas as noites. Tu já mentalizou subir no pódio olímpico, escutar o hino nacional? Já. Que loucura, hein? Isso, Imaginar. esse sorriso, eu falo todas as lives, o sorriso quando a gente consegue trazer o cara para a realidade, para o que a gente já fez ou porque a gente quer fazer, o nosso sonho, mano, é fantástico. Eu acho que eu tive essa experiência de pódio em Pan-Americano e tal, mas a experiência de ouro mundial foi uma coisa que eu não sei. As pessoas perguntam como foi, eu não sei. Eu não sei, é uma anestesia tão grande que eu quero muito sentir de novo e eu consigo muito me imaginar. Sim, quero muito me imaginar, eu sonho muito com o pódio olímpico. E não sei, não por realmente poder viver esse momento de novo, assim, de uma maneira tão importante, né? De trazer isso para um esporte hoje no Brasil que, né? Esporte em geral não é valorizado, mas mostrar para as pessoas de tipo, sonhem, continuem sonhando. Eu também continuo, já, né? Quase nos meus 34, eu acho que vale a pena, sabe? Então, mentalizo muito, cada vez mais, quanto mais tempo passa, quanto mais próximo da Olimpíada, isso é real, assim, na minha cabeça. Babi, os últimos minutos, aqui 2 minutos, eu vou te dizer o seguinte: eu te agradeço primeiro muito. É um prazer gigante estar falando contigo. Eu quero que tu também transmita para toda a seleção que nós aqui em Santa Maria temos um projeto. Queremos muito ver vocês voando, já estão e cada vez melhor. Queremos trazer vocês para cá. Quero depois conversar contigo em off para nós arrumar outros contatos com o pessoal para a gente bater um papo. Dizer que o nosso núcleo, o núcleo de implementação da excelência esportiva, que a gente tem um projeto de handball feminino, que a Luma, as gurias te conheceram, já te conhecem, enfim, Uma a querida. Iris, todas elas, estão fazendo um trabalho muito bacana, a gente tenta dar o suporte possível. Então, assim, eu te agradeço muito e agora tu tem 1 minuto, a palavra está contigo. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Eu fico muito feliz com essa oportunidade, assim, não de contar a história, né? De aproximar as pessoas do handball. Acho que é um esporte que quem conhece se encanta. Então, por fazer parte de uma seleção, de ter esse privilégio de poder representar muitos atletas que estão andando do lado aí há muito tempo. Dani Piedade está aqui. Um beijo. Eu te agradeço por esse espaço, assim, é super importante. Eu tenho acompanhado aqui tuas lives também com o pessoal. Eu acho que isso que tudo que está acontecendo, esse movimento de quarentena é super importante, né? Para aproximar as pessoas do esporte, que a gente consiga despertar assim nas pessoas
esse amor que a gente sente, que tu também, né, sente pelo esporte, essa luta que não é só dos atletas, a gente por trás. Então eu que te agradeço. Eu não consegui ler aqui o que o pessoal escreveu, mas obrigada para todo mundo que participou. Espero que a gente consiga aí ter mais contatos e estou esperando o convite para Santa Maria. Tomara que dê certo. Show, vamos fazer isso. 5 segundos, pessoal. Muito obrigado quem acompanhou. Abraço a todos, obrigado, Babi. Show de bola. Valeu!